Amém, Pai. Amém. Algum tempo atrás eu li um livro chamado Entre os Gigantes de Deus. Falei, poxa, o que esse livro fala? Aí descobri que falava sobre o movimento puritano, que foi o movimento de cristãos no século XVIII, que foram verdadeiros gigantes, que, vamos dizer assim, redescobriram a palavra de Deus no meio de uma cultura cristã degenerada da Inglaterra do século XVIII. A igreja cristã era uma igreja oficial ali e os pastores e os próprios sacerdotes já estavam completamente desvirtuados da fé. E eles se levantam, então, para proporcionar ou serem usados por Deus para promoverem um avivamento na Inglaterra no século XVIII. E esses homens, então, depois você pode pesquisar, se tornaram verdadeiros gigantes na fé e a gente é abençoado por eles e pelo legado deles até hoje. Jonathan Edwards é fruto desse legado, Charles Spurgeon é também herdeiro desse legado, Martin Lloyd Jones foram homens que seguiram os passos dos reformados puritanos. E aí, esses homens, na verdade, eles lançaram as bases das leis daqueles países, das sociedades. A sociedade foi condicionada pela palavra de Deus naquele tempo, por causa da influência e do impacto que eles causaram nos países por onde eles passaram, e a influência deles, então, fez toda a diferença na história, por isso são considerados gigantes. E aí, a gente olha para o homem hoje, pós-moderno, e percebe que houve, sem dúvida nenhuma, um encolhimento da humanidade. Não é verdade? A gente vê uma sociedade que, ao invés de melhorar o homem com tantas descobertas científicas valiosas, parece que quanto mais o homem sabe sobre os males causados por certas coisas, eles continuam se lançando de forma suicida nessas mesmas coisas, de forma autodestrutiva, continuam se degradando, entregues a um prazer sem limites, entregues a um sexo de qualquer forma, a enriquecimento sem princípios, a valores nobres sendo jogados na lata do lixo, porque parece que a carne dominou, e parece que a Escritura já não tem mais vez, a palavra de Deus não tem mais espaço. Uma sociedade que colocou o homem no centro, e quando o homem está no centro, e é ele que dita as regras, o que acontece é uma degeneração moral. Em todos os momentos em que o homem valorizou virtudes nobres, segundo reveladas por Deus, segundo o homem foi criado por Deus para desempenhar e para experimentar, toda vez que o homem revelou essas coisas, é porque houve um avivamento, houve um retorno para a palavra de Deus, houve um retorno para a Escritura, e esses homens se tornaram então gigantes ao seu tempo. E a gente hoje vive numa cultura, então, avessa à Escritura, avessa, muitas vezes, a Deus e aos valores do reino de Deus, inaugurado por Jesus, e o homem, então, busca a transcendência nos lugares errados, nesses ídolos do nosso tempo. E a gente está, muitas vezes, cansado de saber disso, não é verdade? Estou aqui fazendo uma breve recapitulação moral. Agora, a gente não estranha essa degradação acontecer no mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está entregue a um sistema babilônico corrompido, isso aí faz parte. A gente estranha quando a gente começa a ver a igreja cristã ou os cristãos do nosso tempo vivendo uma espécie de cristianismo da boca para fora. Quando a gente percebe que a nossa identidade enquanto cristãos não tem refletido o caráter de Cristo. Cristo representa, enquanto homem, aquilo que eu e você fomos criados para ser. Cristo é o segundo Adão, como diz Paulo. Deus criou Adão santo, perfeito, e o homem foi e se rebelou contra Deus. E Cristo é um segundo Adão, uma segunda criação, a oportunidade que Deus deu ao homem de simplesmente resetar a sua caminhada com Ele, de formatar a sua história e de recomeçar assumindo uma nova identidade, uma identidade não serva do pecado, escrava das inclinações naturais do homem pecador,
mas uma identidade nova segundo Cristo, segundo o exemplo de Cristo, sem dúvida nenhuma, pelo poder do Espírito Santo. A única chance que a gente tem de viver debaixo de uma aliança com Deus, de viver na contramão de toda essa cultura, muitas vezes babilônica, diabólica, é a gente viver em comunhão com Deus na pessoa do Espírito Santo, é viver uma vida cheia do Espírito Santo, fortalecido contra o pecado. A única forma de a gente não ceder às pressões que a gente sofre todo dia é a gente alimentar a alma e o coração da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, que vive em nós, segundo a palavra. E é a única forma de a gente não viver um cristianismo nominal, que é esse cristianismo que tem uma experiência com a igreja, que tem uma experiência com o grupo social que se reúne aqui, mas não tem uma experiência com Deus verdadeira, de discipulado, de imitação de Cristo, de andar de mão dada com Ele, de negar a si mesmo todo dia, de tomar a sua cruz, essa experiência do autoesvaziamento, da autonegação, e a gente prefere devagarinho ir moldando a nossa identidade ao nosso bel prazer. Veja bem, gente, eu não estou falando de identidade aqui, seus hobbies, suas preferências, sua personalidade. Deus fez a gente diferente, Deus fez a gente com características diferentes, e isso revela a glória de Deus, a beleza de Deus, a criatividade de Deus. Isso é bom, não é isso. Quando eu falo de identidade, eu estou falando dos valores que nos condicionam, daquilo que é importante para a gente, daquilo que governa a nossa vida, das leis que nos regem. É isso que é a nossa identidade aqui no sentido mais amplo. E a gente muitas vezes vai governando a nossa vida, vai fazendo a coisa do nosso jeito e vai se encolhendo, vai diminuindo, ao invés de se tornar cada vez mais gigantes. No nosso tempo, a gente vai se tornando medíocre, a gente vai se tornando irrelevante, a gente vai vivendo um cristianismo que não é sal da terra e luz do mundo. A gente vai deixando de impactar vidas à nossa volta. E a palavra de Deus nos convida exatamente a sair dessa situação e a assumir a verdadeira identidade que Deus tem para nós, que é a semelhança dos puritanos, nos tornarmos referência para a nossa geração. E esse é um desafio que a gente tem que abraçar. E a experiência de Jacó que a gente vai ler, ela fala sobre isso. Jacó é um nome que significa enganador, cara que engana. E Deus, na verdade, faz uma transição com Jacó. Leva um tempo, mas Deus ajuda Jacó, durante toda a sua vida, a deixar de ser Jacó e a se tornar Israel, que é o novo nome que ele recebe. Essa transição de enganador para aquele que lutou com Deus, para aquele que está diante de Deus, Israel, é a transição que Deus quer que todos nós façamos na nossa vida também. Que cada vez mais o Jonatas deixe de ser senhor de si mesmo, cada vez mais deixe de sofrer as consequências das suas próprias falhas, fraquezas e potenciais degradações para se tornar um filho da promessa de Deus, alguém debaixo da bênção de Deus, alguém que é governado pelo projeto de Deus, pelo plano de Deus. E é isso que Jacó é. Só que até isso acontecer, a vida dele foi marcada, na verdade, pela busca de afirmação. Eu e você, sem você perceber, sem a gente perceber muitas vezes, a gente tem uma necessidade de afirmação, porque a gente tem uma necessidade de ser amado, de ser reconhecido, e a gente procura a afirmação dos nossos pais quando a gente é criança, do grupo de iguais na adolescência, procura a afirmação da namorada, depois da esposa, das pessoas com quem você trabalha, você procura a bênção, e Jacó era um caçador de bênção, era um caçador de reconhecimento, de aceitação, e ele, de diversas formas, na verdade, tentou fazer isso. Ele tinha ouvido falar da mãe dele que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, e que o irmão mais velho dele ia ser servo dele.
Só que o conhecimento dessa promessa envaideceu talvez Jacó e fez ele achar que, poxa, eu nasci para ser um gigante, eu nasci para ser um abençoado, para ser um diferenciado, e ele começou a tentar fazer isso do jeito dele. E aí primeiro ele comprou o direito de primogenitura do irmão, depois ele enganou o pai para pegar a bênção do irmão, depois então ele fugiu, porque o irmão queria se vingar dele. E enquanto Jacó foi assumindo a frente da sua vida, tudo que ele conseguiu foi se afastar das pessoas que ele mais amava. Tudo que ele conseguiu foi ficar exilado, escondido, distante. Foi sofrer diversos prejuízos da vida. E do mesmo jeito que ele enganou o pai, ele foi enganado pelo sogro. E ele teve várias lições ao longo de 20 anos que se passaram. 20 anos. Desde que ele enganou o pai, até o texto que a gente vai ler, que é o momento em que a promessa de Deus se cumpre sobre a vida dele. E aí, gente, eu queria que você se visse assim também, dentro de um processo da parte de Deus, em que Ele te chama a assumir uma nova identidade, e essa nova identidade não pode ser esculpida por você. Ele quer forjar em você um novo caráter. Ele quer forjar emoções santas e inclinações santas no meu e no seu coração. Mas a gente precisa entregar o cetro da nossa vida para Ele. Ele ouve falar então que o irmão dele estava se aproximando com 400 homens. E ele tenta de algum modo comprar o perdão do irmão e fazer uma oferta para o irmão, de comprar o perdão dele. E aí, na noite anterior ao encontro dele com o irmão, é o texto que a gente vai ler, Gênesis capítulo 32, verso 22. Acompanhe a leitura comigo aí. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, a história então relata a noite anterior em que Jacó tem um encontro com esse homem, que ele acaba reconhecendo ser o próprio Deus, nessa busca por afirmação, nessa atitude de ser um caçador insaciável de bênção, de buscar a aprovação de todos. O próprio Deus vai ao encontro dele, para lembrar a ele da promessa, para lembrar a ele do projeto que ele tinha para ele, que estava de algum modo transtornado pelas atitudes dele, mas que Deus não havia desistido dele, que Deus tinha uma identidade que precisava ser resgatada, que o tempo certo de ele assumir essa identidade havia chegado, e que aquele era o momento. Então, essa história nos revela muito sobre a nossa caminhada com Jesus, e sobre essa tomada de identidade, esse resgate da verdadeira identidade que Deus tem para nós. Porque a identidade nossa, deformada pelo pecado, não é o projeto de Deus para nós. Quando é que a gente resgata a nossa verdadeira identidade? Quando é que a gente caminha no sentido de se tornar gigante de Deus e não mais uma geração medíocre? Quando a gente entende que Deus nos aceita como somos,
em primeiro lugar. Primeira coisa é a gente entender isso, ou seja, Deus sabe quem nós somos, sabe que somos pó, sabe que somos pecadores e vai na direção de Jacó sabendo quem ele era. E ele pergunta isso de uma forma retórica, porque ele era o próprio Deus, para saber se Jacó sabia quem ele era, se Jacó sabia com quem estava lidando, ou seja, consigo mesmo, se ele sabia qual era a sua natureza e se ele reconhecia a sua própria falha, se ele reconhecia a sua própria pecaminosidade, se ele reconhecia que ele estava tentando ser Senhor, enquanto tudo que ele conseguia era ser um usurpador, um enganador, um suplantador. Jacó, sua natureza é essa, você não consegue agir de outra forma, você quer ser esperto, você quer se dar bem, você quer se impor, você quer fazer do seu jeito, você sabe quem você é? E ele responde, Jacó, eu sei que eu sou isso, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou inclinado ao erro e ao mal. E esse é o primeiro passo de toda cura. A gente saber e reconhecer qual é a nossa real condição. Quando Jesus falou, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, eu creio que ele estava falando sim do plano redentivo de Deus, da verdade do Evangelho, mas a verdade do Evangelho inclui a verdade sobre nós mesmos, sobre a gente conhecer não só a verdade revelada por Deus para a nossa salvação, mas a verdade de quem nós somos e do que precisa mudar em Jacó, no Jonatas. Porque nem sempre a gente está consciente disso. A gente constrói uma ilusão sobre si mesmo. A gente constrói uma ideia, muitas vezes, idealizada sobre si mesmo. E Deus está querendo saber se a gente realmente reconhece nossa fraqueza, nossa pecaminosidade. Quando a gente vai fazer algum batismo, né, a gente pergunta no gabinete, pergunta no momento do batismo também, você reconhece que você nasceu pecador? Você reconhece que você tem uma inclinação muito mais para fazer o que a lei de Deus condena do que para obedecer a Ele? A maioria das pessoas responde, claro, né? Óbvio. Porque deve ser óbvio, mas muitas vezes a gente dá lugar ao orgulho, aquele orgulho que causa uma barreira, muitas vezes terrível entre nós e Deus, entre o Jacó e o Israel, entre o que nós somos naturalmente e o que Deus quer fazer de nós, e o plano e a promessa dele para nós. Mas Deus quer que a gente se humilhe e reconheça, eu sou Jacó. Que aí quando a gente é fraco, quando a gente se esvazia, quando a gente confessa, quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta, aí uma nova identidade começa a ser construída, amém? Uma identidade segundo Cristo, uma identidade forjada pelo poder transformador, regenerador do Espírito de Deus. Então aí começa uma cirurgia na alma de Jacó. Agora você reconhece quem você é. Jacó, qual é a bagagem que você carrega? Você que está me ouvindo aqui hoje, qual é a sua história? Quais são os seus vícios? Quais são as suas manias? Quais são as suas obsessões, as suas paixões? O que tem estado acima de Deus em certas áreas da sua vida? O que você ainda não entregou a Deus? O que você ainda não rendeu aos pés do Senhor? O que ainda faz você ser senhor de si mesmo? E você cansado quer dizer, Deus, eu quero que o Senhor seja Senhor, eu quero ser só seu servo. Que é isso que o servo faz, obedece. E a gente não tem que preservar, a gente tem que simplesmente se entregar para mudar o nosso velho homem. Deus quer que a gente tenha consciência de quem nós éramos, para que a gente aprenda a valorizar as mudanças. Nossas experiências ruins do passado, pecaminosas, podem ser valiosas no sentido de nos trazerem a consciência
da amargura do pecado, das consequências dele. A aceitação e confirmação que muitas vezes não conseguimos nas pessoas que amamos, já é uma realidade diante de Deus. A gente tem que aprender isso. Na adolescência é muito comum a gente deixar nossa personalidade, nossos valores serem moldados pelo grupo que a gente quer, pelo qual a gente quer ser aceito, não é verdade? Mas não é só adolescente, não. Esse é um mecanismo do pecado. Sede por popularidade, por visibilidade, vaidade. Você então condiciona os seus valores, suas atitudes. E aí o que Deus está falando aqui para a gente é que você não precisa buscar aceitação para além daquela aceitação que você já tem dele, que mesmo sabendo que você é Jacó, que você é pecador, que você é enganador, que você mente para você mesmo, que você tem manias e vícios, vai na sua direção e luta com você, meio que como se estivesse sacudindo você e dizendo: acorda, cai em si, cai na real, confessa que você é Jacó, se humilha. Esse é o primeiro passo para a gente assumir a identidade de Cristo. Segunda, a gente assume essa identidade quando a gente se abre para o que Deus quer mudar em nós. Ele diz assim no verso 28, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Você está Jacó, mas o chamado teu desde o ventre, desde antes de você nascer, não é para ser assim. Deus te aceita como você é, mas Ele não quer que você continue como você é. Ele quer que você seja forjado à imagem de Cristo, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Você foi feito para um projeto maior. Israel representa esse projeto maior, mais grandioso e mais glorioso de Deus para mim e para você. Israel é esse que vai dar origem a um grande povo, mais do que isso, ao povo de Deus, ao povo da aliança, ao povo separado, ao povo escolhido. Algo grandioso vai começar em Jacó, só que ele precisa deixar de ser Jacó. As próximas gerações já serão outras, já serão totalmente transformadas e viverão uma outra realidade no relacionamento com Deus. Se você der um passo na direção de Deus e se abrir para aquilo que Ele quer mudar em você. Tem várias listas na palavra de Deus de coisas que precisam mudar. Eu peguei uma aqui que está lá em Colossenses 3, verso 9. Paulo diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que Ele quer que morra em nós, gente? O que a palavra de Deus diz que tem que morrer em nós? Primeiro, imoralidade sexual. É um ídolo do tempo? É um ídolo do tempo. Está cheio de gente vivendo uma vida sexual imoral, porque valoriza mais isso do que Deus, e comunhão com Deus, e paz no coração, e se abre para pecados morais. Continuando, impureza, paixão, tudo associado à imoralidade sexual. Impureza, paixão, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram, gente, no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora que vocês deixaram de ser Jacó e são Israel, agora que vocês assumiram uma nova identidade em Cristo, abandonem essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Não aceite nada dessa lista maldita, como eu sou assim, eu nasci assim, está no meu DNA, porque não está. Você não foi criado para ser escravo do pecado. Você foi criado para glorificar a Deus com uma vida santa,
O pecado foi um acidente na sua história. E deve ser encarado como uma coisa trágica, uma coisa que precisa ser expurgada. E é isso que Paulo está falando. Para de fazer isso, é simples. Para de pecar, abandona. Abra o seu coração para sentir repulsa por essas coisas, para abominar certas coisas. Porque Deus abomina essas coisas. Se você é servo de Deus, Senhor, eu também quero abominar essas coisas, eu não quero tolerar elas, eu não quero conviver em paz com elas. Eu quero purificar o meu coração, eu quero levar a sério o desafio do Teu Evangelho, porque eu entendo que o Senhor não me criou para ir viver assim, escravo dessa identidade falsa. Eu quero experimentar a nova identidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Paulo não fala assim, agora tem coisa que vai ter que se fazer nova, mas tem coisa que é assim mesmo, vai se acostumando, né? Se renda, viva em pecado mesmo, porque algumas coisas vão ser assim para o resto da vida. Ele não fala isso, fala assim, se a gente está em Cristo, tudo tem que se fazer novo, tudo tem que estar rendido aos pés da cruz, tudo, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A mensagem do Evangelho o tempo todo é, não se deixe subjugar pelos erros do passado, abra-se para as mudanças que o Espírito quer operar em você. A gente ouve muita gente, eu estou repetindo um pouco isso que eu vou falar agora, sempre que eu prego aqui, mas é porque isso está no meu coração, né? É uma questão do tempo. A gente ouve muita gente falar da graça de Deus, que a graça perdoa, que a graça é isso, que a graça é aquilo. E as pessoas encaram graça como mero perdão de Deus. Mas na Bíblia o conceito de graça é mais profundo. Graça tem a ver com esse acesso à comunhão, e a uma comunhão tal com Deus, que viver pela graça é viver também liberto do pecado, da escravidão do pecado, é viver uma vida santa. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Não é porque eu mereço favor imerecido, não é isso que é graça? O autor de Hebreus define para a gente lá, não é? A graça de Deus é aquilo que a gente experimenta no nosso relacionamento com Deus também, de transformação. Somos transformados pela graça de Deus. Somos renovados em conhecimento à imagem do seu Criador, como Paulo diz. Então, persiga e abra-se para essa transformação. Terceira coisa que pode transformar a nossa identidade é quando a gente entende que o tempo todo a nossa luta é com Deus. Jacó achava que a luta dele era com Esaú. Depois, Jacó achou que a luta dele era com Labão. Ele achou que a luta dele era com gente que, no fundo, era só instrumento de Deus na vida dele, para forjar o caráter dele. E muitas vezes a gente está atribuindo a responsabilidade e os pesos e as culpas dos erros a pessoas, a situações, a traumas, a educação que a gente recebeu, as falhas dos meus pais, quando na verdade o tempo todo Deus está tratando direto com a gente. E essas coisas são só meios pelos quais Ele está tratando com a gente. E quanto antes a gente descobrir isso, e quanto antes a gente perceber que o tempo todo a questão é o meu relacionamento com Deus, antes a gente vai perceber a face de Deus na face dessas pessoas. Foi isso que ele falou? Veja o que ele diz aí, no verso 10. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Como é que Jacó chega a essa conclusão de que ver a face do irmão dele, do grande rival da vida dele, daquele que ele enganou, daquele que ele passou a perna, que estava sendo naquele momento a razão da angústia e da preocupação dele, temendo pela sua própria vida, reconhecer nele a face de Deus, porque Deus já havia mudado a identidade de Jacó,
E agora ele não era mais um enganador, agora ele queria saber da verdade. Ele queria saber da verdade, custe o que custar. E quando a gente faz isso, a gente começa a ver Deus nas pessoas, nas ações das pessoas. Começa a ver Deus na conjuntura que a gente está vivendo. Mesmo que seja um vale da sombra da morte, o Senhor está ali presente. Mesmo que seja um momento difícil, um momento de luta, um momento de adversidade, eu estou vendo Deus nessas coisas. E eu quero me render a Ele, eu quero me render ao projeto dEle. Eu quero me render à identidade dEle. Eu quero ser ferido por Ele. Eu quero sair mancando se for necessário. Eu quero sair não inteiro no sentido de eu no controle. Eu quero sair quebrado. No sentido de que, lutei com Deus e perdi. Saí mancando. Sofri coisas que tocaram a minha alma e agora eu já não sou mais o mesmo. Agora eu tenho um problema. Porque houve uma mudança aqui. Porque não tem como entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Não tem como lutar com Deus para valer, dar de cara com a verdade e continuar vivendo da mesma forma. Não. Eu quero ser tocado por Deus. Deus quer tratar com a gente, mas esse tratamento sempre vai ter um preço. Esse preço não é um preço da nossa salvação. A salvação já foi conquistada por Jesus, por nós. Você não precisa pagar preço nenhum para ser salvo. Isso é graça, perdão incondicional de Deus. Mas há um preço para se viver uma vida em comunhão com Deus. Há um preço para experimentar a realidade do reino de Deus. O que Jesus falou? O reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Quem é que experimenta o reino de Deus? Quem é que experimenta viver a vontade de Deus, como servo de Deus, debaixo das leis de Deus? Quem está se esforçando. É isso que Jesus falou, não é cruzar os braços e descansar, não. É viver dentro de uma guerra que você, sabendo ou não, já está. É falar, Senhor, eu quero pagar esse preço. Eu quero me render completamente. Eu quero ser ferido pelo Senhor. Eu quero que o Senhor venha remover da minha vida coisas que para mim são a minha sustentação, a minha força, a minha vaidade. Eu quero que o Senhor venha remover do meu coração ídolos, porque eu reconheço que eu tenho coisas que são preciosas demais para mim e que o Senhor tem demandado de mim. E eu quero entregar e me render. Porque ou eu uso toda a minha vida para a Tua glória, meus estudos, meu trabalho, minha carreira, meu namoro, meu dinheiro, para a Tua glória, como alguém que recebeu uma nova identidade. Ou, Senhor, eu quero abrir mão de qualquer uma dessas coisas, se elas estiverem atrapalhando a minha verdadeira identidade. Se elas estiverem me conduzindo a uma identidade que me faz cada vez mais longe do caráter de Cristo, da beleza da Tua santidade, daquilo que o Senhor na Tua palavra recomenda para mim. Eu quero assumir essa identidade nova. Eu quero ser esse gigante que o Senhor planejou que eu fosse. E é isso que Jacó finalmente começa a fazer na vida dele. E a vida dele, então, definitivamente muda dali para frente. E ele, então, encontra o irmão, se reconcilia com o irmão e dá origem, de fato, ao povo de Deus. O povo de Deus é abençoado a partir daquele homem. E eu queria que você procurasse pensar na sua própria vida, o que você talvez esteja acostumado a fazer, acostumado a ser, o que você talvez já esteja tratando como coisa normal na sua vida, porque você está rendido, na verdade, desde o início ao seu projeto pessoal. Você não está rendido ao projeto do Evangelho para a sua vida. Pô, Jonas, mas eu frequento a igreja direto, será que não? Sua experiência com a igreja nem sempre é uma experiência com Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem tido experiências pessoais e verdadeiras com Deus. A igreja pode ser apenas
algo superficial, com quem eu me relaciono, um meio social que eu frequento. Mas quando a gente se relaciona com Deus no nosso dia a dia, muita coisa muda. E a gente vai ouvir das pessoas, para a glória de Deus, a respeito da mudança que Ele tem operado no nosso caráter e na nossa vida. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Queria que você pensasse na sua própria vida, no que você tem feito dela até aqui. As prioridades que têm definido a sua identidade, nos valores que você tem absorvido, que você tem aplicado às suas decisões. Que você fale para o Senhor: Senhor, me ajuda a deixar para trás essa falsa identidade. Me ajuda a deixar a máscara do lado de fora, a jogar fora toda e qualquer máscara que eu tenha assimilado, que eu tenha acolhido, que eu tenha admitido na minha vida. Eu quero que a minha palavra seja sim, sim, não, não. Eu quero viver na verdade, eu quero encarar a verdade sobre mim mesmo. E quero me abrir para a tua verdade, para o teu governo, para a tua vontade, para os teus valores, para o teu caráter, para aquilo que o Senhor quer mudar cirurgicamente na minha alma, para fazer de mim uma nova criatura cada dia, para que eu não seja refém da opinião dos outros, para que eu não seja servo dos ditames sociais, mas, Senhor, que eu esteja comprometido, acima de tudo, com o teu reino, com o teu projeto de vida para mim. Em teu nome que eu te peço, Pai, que o Senhor faça assim na vida de cada um dos meus irmãos e na minha própria vida. Vem tratar o nosso coração, Senhor. Vem curar a nossa alma. Vem nos afastar do que te desagrada, do que te entristece. Vem nos libertar, Senhor, para a gente livre viver uma nova vida na tua presença. Uma vida que dá ainda mais frutos, que te glorifique em tudo que faz, é o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai.